Primeira coisa, e eu falo com experiência própria, viu? Não estou inventando aqui da minha cabeça, experiência própria. Não acreditar em você e no seu potencial. Eu, Kerlia, era uma pessoa que, assim, minha amiga, eu achava que tinha mais potencial que eu. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, minhas colegas de escola, do trabalho, todo mundo, eu achava o máximo. Eu sempre tive um hábito assim, isso não é ruim, tá? Hoje eu consigo entender e reverter para o lado bom. Mas eu sempre tive um hábito assim, de, olha, eu olho para as pessoas e começo a pensar como aquela pessoa é boa em alguma coisa. Eu fico olhando para ela e tentando puxar dela, pelo pouco que eu conheço, extrair dela no que ela é boa. Eu estou muito focada nisso já faz uns anos. E aí, de uma certa forma, isso começou me atrapalhando um pouco, porque eu focava tanto em achar que todo mundo era muito bom, que essa pessoa é incrível, era maravilhosa, que eu comecei a me relaxar comigo e achar que eu não era tão boa. Até que 2014 para 2015, eu não vendia online ainda, não estava no meu negócio que eu estou hoje. Eu vendia bijuterias, né? Foi meu último negócio físico, eu tive vários, falei 7 vezes, porque hoje eu entendo muita coisa. Na época eu chorava, sofria, disse, eu não sirvo para isso, não dá certo para mim. Hoje eu entendo, ensino as virtuosas, você é empreendedor e ponto final. Depois vem aquilo que você quer empreender. Não importa se você começou vendendo shampoo e agora está vendendo ração. Não importa se você começou vendendo, sei lá, água e agora está vendendo cosméticos. Não importa. Você é empreendedora e ponto final. Depois vem o que você decidir empreender. Mas eu não tinha esse entendimento. Então, quando eu comecei a falir, às vezes que eu falei, eu comecei a desanimar, comecei a me angustiar. Eu achava que eu não era capaz. Eu achava que todo mundo podia empreender, eu não, porque eu não conseguia fazer a coisa acontecer. E aí, em 2015, uma das coisas que me ajudou, não foi só isso, mas uma das coisas que me ajudou, lá em 2014, perdão, a me libertar, começar a me libertar e começar a acreditar mais em mim, nas minhas intuições, que a mulher tem, né, muito isso de achar uma coisa, mas às vezes não vai na intuição dela, não vai naquilo que está na mente dela, porque os outros é melhor, que quem disse tal coisa deve ser verdade, e eu não acredito tanto, né, começo a acreditar nos outros e menos nela. 2014 para 2015, surgiu uma oportunidade para eu fazer uma graduação aqui em Natal, né, na UNP, para quem é daqui, é a UNP. E é uma das melhores faculdades particulares daqui da região. Pelo menos para mim, na minha concepção, é a melhor. Deve ter os problemas, tem os problemas, como toda faculdade tem, mas para mim é a melhor. Eu achava assim um luxo. Eu passava lá e disse, meu Deus, deve ser muito difícil estudar aqui. Deve ser muito complexo, muito complicado. Primeiro que nem dinheiro eu tinha na época, né? Não tinha um pau para matar um gato, nada. Vendia bijuteria. Eu tinha mentalidade assim, eu vendia bijuteria para pagar umas continhas, para ter o meu dinheirinho, era tudo assim na minha cabeça. Aí, em 2014 para 2015, apareceu a oportunidade de vestibular, grátis, né, gratuito, porque realmente eu não tinha mesmo, né, e também não era uma coisa assim, nossa, eu quero muito fazer a faculdade. Mas como o vestibular era grátis, porque quando eu quero, meu amor, eu arranjo dinheiro, não tem isso comigo, não. Eu quero arranjo dinheiro, eu quero arranjo cartão, eu não tenho esse negócio, não, só. O problema está aqui na minha mente. Eu quero, eu resolvo. Hoje eu estou assim, eu sempre fui assim, na verdade. Só que às vezes a gente, não, eu não tenho, não. Às vezes não é porque você não tem, porque você não priorizou, aquilo realmente não te convenceu, não chegou ali, pum, bateu em você, você, vou fazer. E aí a faculdade não era coisa assim, nossa, nunca precisei de faculdade, eu sempre trabalhei meu negócio sem faculdade, mas alguma coisa me chamou ali a atenção, aí eu decidi fazer. Era um vestibular. Esse vestibular dava direito à bolsa, só eram 3 pessoas que iriam ganhar a bolsa da minha turma, da minha graduação, que era serviço social. 3, uma de 100%, uma de 80% e uma de 70%. 3. Vou fazer assim para mostrar minha unha. Ai, que unha linda! 3. Aí o que é que acontece? Quando eu cheguei lá e sentei para fazia 15 anos que eu não estudava, né? 15 anos que eu tinha terminado meu segundo grau, né? Só fiz até o segundo grau. Aí eu sentei lá para fazer a prova, aí eu disse, moça, você vai me dar a prova? Ela disse, vou dar aí a prova. Eu disse, não, mas isso aqui é uma redação. E eu sempre me achei péssima em redação, horrível. Aí ela disse, é uma redação. Eu disse, não, mas vai ter mais coisa, né? Ela disse, não, é uma redação. Eu disse, então eu venho amanhã e faço o restante das provas, porque na minha cabeça vestibular, pelo menos eu sempre entendi, que tinha várias matérias, né? E lá nessa não, era só uma redação. Aí é só isso aqui? Ela disse, é. Aí eu fui fazer.
dei o meu melhor, fiquei até assim preocupada, mas nunca tinha feito uma redação na minha vida, assim, que alguém olhasse e dissesse, tá boa essa redação. Nunca, eu sempre fui muito ruim em português, então é uma das piores matérias que tinha. Fiz a redação, terminou, ligaram lá para casa, quer? Eu disse, pois não. Então, estou entrando em contato da UNP para avisar que você foi nossa bolsista, né, com 70% de desconto da graduação. Eu disse, o quê? Meu marido fez comigo, ele ficou, não passou, né? E ele ficou assim, olhando, como? Eu disse, pois é, ganhei 70%. De 400 e pouco, na época, eu fui pagar R$100. E mesmo assim, eu ainda fiquei com medo, insegura de não conseguir pagar R$100. Olha a minha mentalidade como era. Eu fiquei insegura de não conseguir pagar R$100. Aí foi ele que disse, meu amor, você vende bijuterias, na própria sala de aula você vende 4, brinco desses 5, já paga. Aí eu disse, é mesmo, né? Tu vai perder uma oportunidade dessa? Aí eu fui. Fiz a minha graduação, fui quase a melhor aluna da turma, tirei quase 8,5 mais ou menos. A melhor turma, aluna foi 8,7. Nesse dia em diante, eu comecei a acreditar um pouco mais em mim, mas ainda tinha muitas travas. E isso, por que eu estou falando isso? Porque é essa insegurança, essa falta de acreditar em você, nas suas ideias, no seu potencial. Acredita no vizinho, no cachorro, no papagaio, no periquito, mas não acredita em você, nas suas ideias, no seu potencial. Não, eu acho que é melhor fazer assim. Aí alguém chega e diz, não, mas assim não vai dar certo, assim não sei. Aí você acredita na pessoa e não acredita em você, que é especialista, que é daquela área, que já conhece aquilo ali, porque você sempre acreditou que todo mundo é melhor que você. Eu era assim. Então, eu peguei e comecei a acreditar um pouquinho mais em mim. Aí eu comecei a me libertar. Caraca, eu ganhei uma bolsa. Aí a Glória, um outro episódio que aconteceu foi da pandemia, em 2019, aliás, antes da pandemia. 2019 foi. Apareceu outra oportunidade, né, de bolsa, e meu esposo queria muito fazer faculdade de marketing. Bora, amor, vamos fazer o vestibular de novo, já que é só um vestibular. Aí eu fui, né? Na minha intenção era para ele ficar, porque ele trabalha com marketing também, só que ele tem clientes presenciais. As minhas clientes, minhas alunas são online, e online o que eu preciso eu já sabia, porque eu que comecei todo esse movimento, principalmente do WhatsApp Business, né? Então não preciso tanto, né? Eu fui por causa dele. Aí a gente foi, fez a prova de novo. Aí ligaram lá para casa. Dona Kévia, disse, pois não. Então, eu queria avisar que a senhora foi contemplada com a bolsa. Eu disse, de quantos por cento? Porque eu tinha dito a ele, não, eu só vou, moça, eu ganhar pelo menos 70% de novo. Menos que isso eu não vou, não. Aí tu não vai fazer, não. Eu vou, não, porque eu não tenho para que estar fazendo faculdade. Aí ligaram, aí quantos por cento? Eu já falei assim, quantos por cento? Aí a mulher disse, a senhora foi contemplada com 100% da bolsa. A senhora vai querer fazer? Eu digo, como? Repita aí, por favor. Eu até fiquei assim, 100%? Eu não vou pagar nada? Eu disse, é. Aí eu disse, não, mas tem lá na minha cabeça, deve ter alguma pegadinha nisso. Aí eu fiquei, moça, deixa eu explicar a você, eu já sou graduada, eu já fiz uma bolsa aí, já sou bolsista uma vez, eu vou conseguir sendo bolsista 2 vezes? Ela disse, vai sim. Aí eu disse, fica assim, ainda não acredito. Aí fui lá, fiz minha matrícula, né? Tranquei, por que eu tranquei? Porque começou a pandemia. A pandemia é de marketing, inclusive, que é da minha área, né? E essa eu tenho total interesse em fazer mais do que nunca. Resumindo, eu peguei e comecei a fazer a graduação. Meu esposo disse, eu não acredito não. Eu disse, pois é. Desculpa aí, né? Mas agora eu consigo acreditar que eu sou inteligente, porque eu achava até então que eu era coitada, né? Eu era boa em tudo, menos em estudar, né? Agora eu já tô achando o contrário. Aí eu fui lá, me inscrevi, tranquei, porque quando começou a pandemia, meu negócio aumentou demais o tamanho. Muita gente querendo aprender a vender online e eu não estava dando conta. Eu trabalhava em casa, para você ter ideia, na pandemia, e fui trabalhar no escritório, porque eu não dei conta. E aí, com tudo isso, eu comecei a melhorar mais essa questão de acreditar em mim, no meu potencial, naquilo que nas minhas ideias, principalmente, nas minhas opiniões. E aí, Kelly, o que isso tem a ver com a venda? Tem tudo a ver, porque quando você se acredita mais em você, se sente mais capaz, essa energia, ela transpassa, ela transborda, ela passa para outras pessoas. Você ali no story, você ali no seu dia a dia, nas vendas, ela começa a gerar mais credibilidade, você naturalmente passa mais confiança. E as pessoas, ela começam a olhar para você com uma forma diferente. As coisas começam
a se abrir mais. Você é completamente diferente quando você está para baixo, quando você não acredita em você, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque daí para frente eu comecei a investir cada vez mais em mim, na minha capacitação, em aprender. Aquilo que eu não dominava bem, eu procurei estudar para aprender. E essa questão de eu acreditar mais em mim, escutar mais as minhas ideias, os meus projetos, e dizer não em algumas vezes para algumas ideias, algumas pessoas. Ah, vamos fazer assim, faça assim que assim fica melhor. Não, eu quero fazer assim. Porque eu sei, agora eu quero fazer se der errado, aí eu tento, mas eu quero fazer assim. Hoje eu confio muito mais em mim, na minha intuição, nas minhas ideias, e isso refletiu no meu negócio. Por quê? Porque eu comecei a como é que se diz? A valorizar mais a minha essência, valorizar mais quem eu sou e não querer inventar ou criar. Eu nunca fiz isso, mas eu deixei, digamos assim, de colocar mais para fora a minha pessoa. E aí, quando eu comecei a colocar a minha essência, os meus princípios no meu negócio, as coisas fluíram e estão fluindo. Agora, principalmente, que eu mudei mais uma vez, estou mais forte ainda, as coisas começaram a fluir muito mais rapidamente do que antes, que eu ficava com medo, insegura. Ai, mas será que vão gostar do que eu estou falando? Será que vão gostar de mim? Eu sou cristã, será que ninguém vai ficar julgando por causa disso? Antes eu tinha medo de tudo isso, insegurança, de tudo isso. Agora não, agora eu consigo acreditar mais em mim, no meu potencial. E por mais que eu ache alguém hoje que seja melhor que eu olho assim, eu vou chegar nesse nível, ou até melhor. Eu vou conseguir, se ela conseguiu, eu vou conseguir. É assim que eu faço hoje, não ficar me colocando para baixo porque eu encontrei alguém que seja um pouco melhor que eu. Então, aprendam isso. A partir de hoje, comece a acreditar em você, no seu potencial, na sua história de vida e comece a colocar isso para fora. Tome decisões pensando mais no que você acredita. Pare mais de se importar com a opinião dos outros. Pedir a opinião dos outros. Comece a botar suas próprias ideias para fora. Comece a. Ah, eu tive uma ideia legal para uma embalagem. Não, mas eu não sei. Vou perguntar não sei quem. Às vezes não precisa. Eu era assim, tudo eu perguntava aos outros. Tudo eu queria saber se alguém achou bom, se não achou bom. Tudo era isso. Hoje não. Eu pergunto, mas nem sempre. Tem hora, coisas que eu tomo decisões sozinha mesmo. Então, essa questão de pensar, valorizar mais você, acreditar mais no seu potencial, vai te ajudar, vai encurtar o caminho para você viver do seu negócio. Porque as pessoas, elas não, hoje em especial, elas estão comprando mais você, o seu jeito de ser, do que de uma empresa.